O programa Entre Histórias apresenta o quarto relato de Condro, a viagem ao Xingu, sobre um vasto território pouco habitado e muito desconhecido, mas rico em recursos vegetais, em especial a elevada incidência de seringais, riqueza que serve para a ocupação do território e o estabelecimento de comércios. Mas havia um grande problema de logística, um deles, um rio quase inavegável e sem possibilidades de uma navegação a vapor. Com o comércio que se estabelecia através da borracha e de outros produtos vindos de Belém, já havia a necessidade de uma solução de como encurtar a comunicação em torno da Volta Grande do Xingu. Eu lhe convido, venha agora conhecer a obra de Condro, Viagem ao Xingu. Nesta missão perigosa, o explorador vai navegar desde Belém do Pará até a nascente do rio no estado do Mato Grosso, em uma extensão de aproximadamente 1.980 quilômetros. Desta feita, deverá fazer uma avaliação de logística, por terra principalmente, em torno da Volta Grande deste rio, e encontrará no seu trajeto várias tribos indígenas agressivas e mansas. O cenário é lindo, é encantador, mas muito perigoso. No mês em que comemoramos o Dia da Mulher, vamos dar destaque à figura feminina, na pessoa de Marie Octavie Condro, a esposa do nosso explorador que o acompanha nesta viagem. Então, Octavie se vê diante da morte, trava uma batalha pela vida em plena floresta amazônica, lugar ermo, sem nenhuma condição para o desafio de saúde que virá. Com este programa, encerramos a saga de Condro, composta por 4 missões de exploração ao território paraense. Sentem-se no sofá, peguem a pipoca e guaraná. A aventura já vai começar. Hoje você vai conhecer a Corpo C aqui na Cidade Nova, na Avenida Najib Mutran, que fica em frente à farmácia Pague Menos. Estamos com a coleção cheia para você por aqui, a nossa bancada especial também com até 50% de desconto. Então, meninas, aqui vocês encontram uma variedade de produtos em moda íntima, que vai do feminino ao masculino, adulto e infantil. Tem também roupas moda praia. Além disso, temos descontos especiais que vai de 10% até 50% de desconto. Vocês puderam conhecer a Corpo C da Lingerie aqui em Marabá, é uma loja especializada. Detalhe importante, a nossa coleção está perfeita, aguardando por você. As nossas promoções também no interior da loja. Você que está precisando renovar as suas lingerie para 2024, o lugar certo é Corpo C da Lingerie. Vamos falar novamente quem foi Henri Condro. Ele nasceu na França em 1859 e faleceu no Brasil em 1899, na fronteira do estado do Pará com o estado do Amazonas. Após a sua morte, em 1899, a sua esposa, Octavie Condro, continuou seu trabalho de exploração ao rio Trombetas, em uma outra missão. Condro já estava doente e exausto, sofrendo de malária, e morreu nos braços da esposa amada, que, ajudada pelos companheiros de viagem, fez um caixão com tábuas de canoa e fez o seu sepultamento no alto de uma colina, com vista para o lago Tapagem. Octavie partiu em outras missões em 1900. Não vamos abordá-las neste programa, mas ela aprendeu com o marido
a utilizar os dispositivos e materiais necessários à exploração: bússola, fotografia, levantamentos cartográficos e esboços. Por mais que as suas histórias de viagem denotem uma sensibilidade pessoal, maravilha pela natureza selvagem, cuidado quase maternal dispensados aos seus canoístas doentes e etc., por vezes tingida de melancolia romântica, ela consegue demonstrar uma coragem notável quando enfrenta doença, exaustão, febres, ferimentos, e ser autoritária quando não hesita em punir com um cipó um de seus canoístas que havia roubado parte de suas provisões. Mas, durante uma viagem, ela foi capturada e mantida prisioneira por uma tribo indígena. Conseguiu escapar, nocauteando seu guardião e deixando-o como morto. Depois de vagar sozinha pela floresta por 3 dias, finalmente encontrou um rio. Avistou uma canoa. Ela desceu o curso deste rio o mais rápido possível e conseguiu chegar a uma aldeia. Felizmente, seus habitantes eram mais hospitaleiros e ela acaba chegando são e salvo ao Amazonas e também à cidade de Belém. Já no ano de 1904, conseguiu que o corpo de seu falecido marido fosse repatriado para a França continental. E agora os restos mortais de Henrique Condrot repousam no jazigo da família em Angoulême, na França. Estamos falando agora de Marie Octavie Condrot, nossa heroína. Que bela existência e relevantes trabalhos realizou. Contribuiu significativamente para o conhecimento do Nordeste da Bacia Amazônica. Retornando à França com os restos mortais do marido em 1906. E ela veio a falecer em Sonnac, na França, em 1938. Só mais um adendo. Ela, recém-casada, ela começa o trabalho de exploração com seu marido em plena floresta amazônica, nesse grande desafio de existência em lugares ermos, sem nenhuma condição de amparo, até mesmo para a saúde. Vamos falar sobre a viagem ao Xingu. Mais uma vez, o governador Lauro Sodré contratou o explorador francês Henrique Condrot em 1º de maio de 1896. E somente no dia 30 de maio de 1896, Condrot inicia sua missão de exploração ao rio Xingu. Essa missão foi realizada com o tempo de 4 meses. Ao deixar para trás Belém, capital do Pará, ele passa por canais ao sul da ilha do Marajó. E já no dia 1º de junho, na embocadura do rio Xingu, se depara com uma infinidade de ilhas, verdadeiros pontos inominados do arquipélago de Marajó. Sua missão de exploração tem um objetivo principal: avaliar e estudar as diferentes vias de comunicação que possam existir na volta do Baixo Xingu, indo até a fronteira do Mato Grosso, e fazer diversos reconhecimentos na península do Médio e Baixo Xingu, entre o rio Tucuruí e o rio Ambé. Só lembrando aqui que esse rio Tucuruí não tem nada a ver com o rio Tucuruí. Era um rio pequeno, estrategicamente bem localizado e muito importante. Vamos falar diversas vezes o nome desse rio, Rio Tucuruí. Então, vamos ver como foi esta aventura. Quase como um diário, Condrot faz o registro em ordem cronológica de todo o percurso, registrando todos os fatos, com destaque para as condições das estradas de terra, indo de Vitória a Forte Ambé, e de outra em funcionamento na volta, a estrada pública do Tucuruí-Ambé. Agora, vamos falar sobre a estrada pública do Tucuruí-Ambé. Esta estrada pública do Alto Tucuruí ao Alto Ambé foi aberta no século XVII pelos padres jesuítas. Mesmo sendo uma via mais curta que a outra estrada e mais desimpedida, ela não recebera qualquer subsídio
por seus melhoramentos. E quando a gente fala estrada, não são as estradas como a gente tem hoje. Essas estradas, às vezes, tinham 2 metros de largura, apenas uma picada no meio do mato. Então, mas ali surgiu Altamira, um vilarejo de informação na saída da estrada pública do Tucuruí-Iambé. Sua posição estratégica com o terminal da estrada pública vai aos poucos se tornando um importante entreposto para o envio de borracha para a capital. Este povoado já contava com 200 moradores e já haviam roças, graças a Gaioso, que aí mantinha boa parte dos seus escravos. Mas esta não é a estrada de Gaioso, é a estrada pública. Estrada pública, sim, mas ela, para passar por ela, precisava fazer o pagamento de pedágios. Por sua passagem, também pagava-se pedágios aos empreiteiros da estrada. Então, cobrava-se pela passagem de uma mula de carga, 6 mil réis. Pela passagem de uma mula de sela, 8 mil réis. Por 1 quilo de carga transportada, 100 réis. Não era muito dinheiro, mas era o pedágio que se cobrava para poder passar pela estrada pública. Agora nós vamos falar sobre a estrada de Vitória a Forte Iambé, também chamada de estrada de Gaioso. A estrada de Vitória a Forte Iambé tem uma extensão de 62 quilômetros, com muitas sinuosidades, iniciada há uma dezena de anos pelo piauiense, o coronel Raimundo José de Souza Gaioso, com um bando de 70 escravos. Ele pretendeu fazer um atalho em linha reta da extremidade sul da volta à sua extremidade norte. Embora fizesse uso de volumosas quantias, conseguiu abrir apenas uma trilha do lugar denominado Forte Iambé até a Foz do Juá, que deveria ser a futura estrada. O certo é que a estrada ficou inacabada e, por sorte, encontrou um sucessor. Ainda no ano de 1891, o baiano Agrário Cavalcante aproveitou o que tinha sido feito e prosseguiu, com recursos limitados, a conclusão da obra, acreditando que isso representaria um bom negócio, e fez retificações importantes nessa estrada. E mesmo assim, ela continuou torta, mas em condições de uso. Essa estrada compensou financeiramente, em 2 ou 3 anos, seu feliz continuador, pois por ali passava muita riqueza do lugar. No entanto, a estrada retificada era bem mais preferível que a primitiva. Então, essa estrada de Vitória, a estrada de Gaioso, que foi assumida pelo Agrário Cavalcante, ela também cobrava pedágios. Vale a pena citar um pouco do que se cobrava de pedágios. Pela viagem completa de mula de carga, o pedágio agora era de 30 mil réis. Para uma mula de sela, 40 mil réis. Para 1 quilo de carga transportada, 300 réis. E esta era a estrada que era mais utilizada. Hoje você vai conhecer a Mahogany Marabá, aqui na Cidade Nova. Somos uma empresa que tem 33 anos no mercado. Só aqui em Marabá nós temos 8 anos. A empresa trabalha com cosméticos na área masculina, feminina e infantil. Temos também os produtos dermo, capilar e para casa. Aliás, para deixar seu ambiente com um cheiro agradável e mais elegante. Estamos localizados na Cidade Nova, próximo a Carmen Stephens, ao lado da padaria Holidays.
E agora vamos às conclusões sobre essas duas estradas. Em primeiro lugar, a estrada de Gaioso, ela tinha com as sinuosidades 62 quilômetros de extensão e a estrada pública 70 quilômetros. Segundo a grande maioria dos moradores do Xingu, visando interesses gerais, seria necessário tornar a estrada pública viável, com execução de melhorias, seja na abertura de estradas em algumas margens dos igarapés, como dar condições para a subida de chalupas a vapor em algumas cachoeiras, e de se construir várias pontes de madeiras para a passagem de carroça sobre os igarapés, nada muito oneroso, e estas obras durariam poucos anos para serem executadas. Embora fosse uma estrada pública, cobravam-se pedágios, e isto não era bem aceito pelos moradores e usuários. Ela teria que ser livre, pública e gratuita. Sob qualquer ângulo que se examine, a vantagem fica com a estrada pública. No fim das contas, mais curta, e sobre as cobranças dos pedágios. Sem dúvida, a vantagem é dessa estrada. Quero frisar que a diferença a favor da estrada de Gaioso ou a estrada de Vitória, quanto à rapidez do trânsito, é absolutamente teórica. E se, contudo, atualmente a estrada de Gaioso faz concorrência à estrada pública, sobretudo em razão de serem aviadores. Aviador é o comerciante atacadista que atende uma clientela de pequenos comerciantes e de trabalhadores, ou seja, era um lugar que já havia comerciantes. Se os principais interessados, a estrada pública, experimentaria um excepcional desenvolvimento no dia em que os melhoramentos elementares que ela ainda aguardava fossem realizados. E a partir desse dia, o Xingu teria uma nova era, um tempo de prosperidade. Seria a era da liberdade comercial. Por fim, conclui, o Estado seria largamente compensado dos modestos gastos que lhe incumbiriam pelo desenvolvimento que se daria ao comércio do Xingu e pela valorização que suscitaria nestes excelentes terrenos de colonização que se estendem de ambos os lados da estrada pública, entre o Arraial da Cachoeira e o povoado de Iambé, na grande rota do Alto Xingu, uma região que passa por ser a mais salubre de todo o rio. De fato, segundo as últimas notícias recebidas de 10 de junho de 1897, revelam que os resultados obtidos pela inteligente iniciativa da população xinguense. Então, as melhorias que ocorreram foi fruto do esforço da população do Xingu. E ele fala, é de se esperar que o Estado saiba apoiar, como ela merece, esta iniciativa notável e desinteressada, levada a efeito pela coletividade, visando unicamente ao bem público, como era de se esperar, o governo do Estado pouco fez. Então, o Condro encontrou no Xingu uma região muito povoada por índios. Ele faz seus registros etnográficos, faz uma síntese de informações sobre os índios que ele encontra, do Baixo e do Médio Xingu, e deixa claro que não se trata de um estudo, no sentido solene que a palavra encerra. São muitas as tribos indígenas, os Assurines, os Penas, os Jurunas, os Axipaiês ou Araras, os Curinaias, os Araras Bravos e os Mansos, os Carajás, os Caruriais, que também poderiam ser os Mundurucus. E vamos ver a situação dele, né? No meio dessa selva amazônica povoada de índios. Então ele faz o relato de alguns ataques dos índios Assurines. E os Assurines, eles habitavam a margem direita, nas proximidades do Piranhaquara, a Praia Grande. Estes do Xingu são ferozes, fazia anualmente diversos ataques. E neste ano, relata Condro, 1896,
relata Condro sobre o ataque que ocorreu na Serra do Passaí de Cima, onde crivaram um seringueiro com 11 flechas. Outro caso recente ocorreu na Praia Grande, onde atacaram 2 seringueiros, causando a morte de um e deixando o outro muito ferido. E diante dessa situação, ele arremata, abre aspas, e em razão de todas essas histórias tranquilizadoras que vim para cá, esta viagem no Xingu, eu vim munido de uma formidável artilharia, 9 rifles e 2 fuzis de caça. E termina dizendo em seu lindo relato sobre um lugar lindo e encantador, e termina sua obra fazendo registro dos dialetos e das canções dos índios Jurunas e do dialeto Arara. Realmente o Xingu era muito perigoso, também sob o ponto de vista de muitas tribos indígenas até desconhecidas. Vamos continuar falando sobre os perigos desta viagem ao Xingu. Além do perigo que havia sobre os trechos traiçoeiros dos rios encachoeirados, dos índios de diversas etnias, também sobre a malária, que era outro perigo para todos. Ele iniciou sua viagem no dia 31 de maio e agora está no dia 4 de agosto. Todos os tripulantes começam a adoecer. Quando não é este, é aquele. E às vezes 2 ou 3 ao mesmo tempo. Eles sofrem com uma febre. Alguns estão tiritando, outros com náuseas, suscitando algum tipo de malária, que, embora mais benigna que de alguns rios da Alta Amazônia, não deixa de ser debilitante e depressiva quanto as outras. Em face de seus homens sofrerem, gemerem prostrados pela febre, com a cabeça enrolada em panos molhados, batendo os dentes, ele faz uma triste reflexão, abre aspas, quanto a mim, trabalho o dia inteiro de pé, na Igarité, que prossegue rio acima, com a cabeça sob o sol equatorial, as voltas com a geometria e os desenhos, através de ermos que o homem civilizado ainda desconhece, dormindo ao ar livre, sem pão, sem vinho, exprimindo-se na maioria das vezes em idiomas selvagens. É esta, há 15 anos, a minha sina. Fecha aspas. E aproveita para falar sobre a sua esposa, abre aspas. Comigo está tudo bem, mas com ela resistiu por longo tempo, mas depois a febre também a derrubou. Mas ela não quer ouvir coisa alguma, continua até fazendo seus trabalhos fotográficos. Somente quando veio um ataque de febre superior à sua resistência, ela fecha os olhos e por entre os dentes cerrados, fala com um silvo de garganta, uma voz ofegante e exausta. Eu me tratarei em Belém. Belém. Como estava distante Belém? Na verdade, fecha aspas, na verdade foi uma viagem muito desagradável. E de agora em diante, todos os seus relatos suscitam o sofrimento da sua amada. A cada dia que se passava, sua saúde vai minando. Contudo, em muitos casos, não era nada grave, mas eram noites de muitos gemidos. Depois, as sezões, doença infecciosa, causada por parasitas do sangue do gênero Plasmódio, transmitida ao homem pelo mosquito Anopheles, que se manifesta geralmente por sezões, malária, sezões e paludismo. E no dia 3 de setembro, ela ainda está doente. É vigiada por um homem de confiança de Condro. E no dia 20 deste mês, nenhuma das pessoas estava com a saúde totalmente recuperada, especialmente a esposa. Octavia Condro era determinada, esgotada por este quilômetro áspero de marcha, vai desfalecida num porto de reembarque com um novo acesso de febre de extrema violência. Febre que volta a ocorrer entre as 6 e 8 horas da noite, quase ininterruptas de delírio. E o que esperar em lugares ermos? Belém. Belém estava muito, mas muito longe. E no dia 21 de outubro, Condro registrou em sua caderneta, abre aspas, posso considerar minha missão como tendo chegado ao fim da Foz do Tucuruí. Desejo ardentemente chegar a Belém. Ali em poucos dias ela irá recuperar sua saúde, que o Xingu
tanto a maltratou. De minha parte, sinto-me também em muito mau estado. Então a malária esteve presente por muitos meses. Só a Otavia Condro suportou por 3 meses sofrendo delírio, febre e sofrimento. E agora, chegando já no final, vamos fazer as considerações. De fato, o que se pretendia fazer nesta grande missão foi realizada. Contudo, o governo nada fez por sua gente. A população do Xingu sempre agia para resolver as suas necessidades, que eram de obrigação do poder público. Esta região, conforme relata o nosso autor, era riquíssima na produção de borracha e as estradas eram pedagiadas, mesmo a estrada pública, que não recebia as benfeitorias necessárias. Há um leque de coisas lindas encontradas no Xingu, que provavelmente não podemos mais vê-las atualmente, como o Círculo de Pedra e os Meneis, entre outras. Mas, assim como aconteceu com as cachoeiras do Itaboca, em Tucuruí, Taquara, enfim, o mesmo aconteceu no Xingu. Construíram as hidrelétricas de Tucuruí e a hidrelétrica de Belo Monte. O grande lago destas barragens afetou drasticamente todo este cenário. Agora muita coisa está submersa e precisamos da leitura de boas obras para conhecer tudo isso. E aqui deixo minha homenagem também ao Dia das Mulheres, comemorado no dia 8 de março. E eu fiz questão de representar a pessoa de Marie Otavia Condro, essa mulher guerreira, heroína. E agradeço imensamente por tudo, também ao nosso explorador Henrique Condro. Tchau, ao revoar.